Um dos maiores desafios que um mestre de RPG possui é narrar a jornada dos personagens do ponto A até o ponto B. E geralmente ela parece algo maçante, sem desafios e que quebra totalmente o clima épico da aventura, que geralmente é composto por encontros incríveis e batalhas desafiadoras e desafios que realmente arriscam a morte dos personagens. Quando eles estão nessa jornada onde nada acontece, como que é interessante de ser feita essa narrativa. Então aqui estão 6 dicas para te ajudar neste processo e tornar essas jornadas algo realmente que vale a pena ser narrado. Antes de mais nada, curta esse vídeo porque ajuda a gente a levar ele para muito mais pessoas que também estão precisando dessa dica. A primeira dica aqui desse vídeo: cortar coisas inúteis e repetitivas. Algo que torna essas jornadas realmente maçante é quando realmente não acontece nada de diferente. Ficar narrando repetidas vezes. Vocês acordam, o que querem fazer? Ah, a gente vai comer. Beleza, vocês estão numa floresta. Vocês encontram comida. E vocês andam pela floresta e vocês vão dormir. E no dia seguinte, e no outro. Pode até ser um objetivo seu, mostrar que isso tá bem chato, bem tedioso. Mas existem formas melhores do que essa de fazer. Então, quando acontecer de a jornada ser muito semelhante ou quase idêntica de um ponto a outro, você pode simplesmente pular essa cena, dando um resumo de como foi essa jornada dos jogadores. Exemplo, vocês atravessam as florestas de Angmon e vocês percebem uma fauna, uma flora rica e vasta, porém inofensiva. Então vocês caminham por entre os animais e as flores e a paisagem colorida e bonita. Perfeito. Você pode falar aí que passou 4, 5, 6, 7 dias, não vai ter nenhum problema você fazer esse time skip. Eles vão até ficar felizes que eles não precisaram ficar sempre todos os dias fazendo a mesma coisa. Uma segunda dica é você justamente aproveitar essa jornada, porém, para explorar os recursos que o grupo possui. Beleza, eles atravessaram a floresta de Angmon, mas eles conseguiram comer todos os dias? Eles conseguiram descansar todos os dias? Existia alguma ameaça, alguma coisa que ficou um pouco na cabeça deles que dificultou isso? Por isso, existe algo interessante de você fazer, que é dividir papéis para os grupos que estão fazendo uma jornada. Conforme esses recursos são escassos, cada um fica responsável por uma parte. Alguém pode ficar responsável por comida, o outro por procurar por perigos, o outro por explorar o mapa e garantir que eles não estão perdidos e criar outras funções que podem te ajudar neste processo. Assim, quando eles partem em viagem, você pode pedir que eles façam um teste de sobrevivência, de natureza, percepção, dependendo da função deles no grupo, e narrar aí esse time skip do ponto A para o ponto B, seguindo os resultados desses testes. Então, se a pessoa falhou em encontrar comida, por exemplo, beleza, eles passaram 8, 10 dias comendo pouco, então talvez eles ganhem um nível de exaustão. Isso é bem legal de ser explorado, porque fica um teste que guiou todo o grupo aí ao longo desses dias. O terceiro ponto é você agrupar os desafios. O conceito de encontro aleatório, ele é interessante e ele de fato é aleatório, mas ele faz sentido. Então, se você ficar falando que em cada um dos 8 dias da viagem tem uma luta aleatória, pode acabar ficando um pouco chato. Dia 1 vocês foram atacados por lobos, no 2 por goblins, no 3 por mais lobos, no 4 por cachorro, no 5 por goblin. Então, o que faz sentido e o que é legal? É entender que no mundo, geralmente os seres, os recursos, eles se agrupam. Ou seja, você possui vastos territórios onde não há nada nem ninguém, até que você chega em um determinado local onde há bastante recursos, onde os animais, os seres, as criaturas, monstros, heróis, enfim, disputam aqueles recursos. Então pode ser que eles passaram dias conseguindo só encontrar umas frutinhas, que não são muito disputados, porque tem poucos, quando eles chegam numa cachoeira, por exemplo, que tem muitos recursos e que tem vários animais olhando e cada um fica se encarando, vendo quem vai pegar aquilo. E aí você pode colocar um desafio de descer a cachoeira, passar por uma ponte quebrada, um outro de que realmente tem uma luta, um combate, especialmente porque explora as mecânicas também de descanso curto e descanso longo que muitos RPGs que tem uma pegada mais aventureira de combate possuem. A quarta dica é você criar cenários incríveis, cenários que valem a pena ser descritos. É muito mais legal um grupo entender que eles estão passando por exemplo, uma floresta de Angmon, que tem um nome, que tem uma fauna, tem uma flora, você pode descrever alguns dos animais, do que falar vocês passam por uma floresta. Beleza, vocês passam por uma floresta. Mas é legal dar uma cutucadinha na mente do jogador. Você não precisa falar se ela é bonita, se ela é feia, você pode evitar os adjetivos, mas você pode trazer alguns elementos aí que vão enriquecer essa narrativa. Pode ser até que um dos jogadores, dos personagens, queira fazer algo simplesmente para curtir esse cenário. E isso enriquece bastante a narrativa. Geralmente é algo que o jogador lembra. Nossa, lembra que a gente estava naquela floresta e eu fui até o penhasco e olhei o mundo lá de cima? Ou lembra aquela fruta que a gente encontrou, sabe? Esses pequenos detalhes, eles não trazem
trazem desafios, mas eles vão tornando a jornada muito mais interessante. E você não precisa fazer a narrativa diária disso, você pode simplesmente falar o tempo que passou e trazer um detalhe incrível de algo que cada um dos personagens encontrou, muitas vezes linkado com aquelas funções que você tinha colocado antes. Então às vezes o personagem que estava procurando por alguma comida encontrou um esquilinho super fofo que estava gostando muito ali numa comida. Ou o cara que estava procurando por perigos, ele encontrou, não um perigo, mas alguma coisa muito diferente. Ele viu um cristal, ou ele viu uma orbe, ou ele viu uma ilusão, qualquer coisa que faça sentido no contexto da aventura. Se essas dicas estão fazendo sentido para você, então clica aqui no link da descrição e confere o nosso livro completo do Mestre de RPG, onde temos dicas de viagem, de combate, narrativa e muito, muito mais. A quinta dica é você deixar claro o tom da viagem, não através do adjetivo de como ela é, mas da descrição. Quando eu falo de uma floresta rica e cheia de coisas, é algo que parece bonito, algo que geralmente parece agradável para personagens que curtem esse tipo de ambiente, a menos que seja um lich, algo mais demoníaco assim. Porém, quando o cenário é um pouco mais macabro, exemplo, a aventura Out of the Abyss que eu estou narrando, que inclusive, se você quiser assistir, a gente jogou muitas sessões dela aqui na nossa Twitch, os vídeos estão aqui no YouTube, ela é bem diferente disso. Ela é um cenário repetitivo de uma rede de túneis que tem estalagmites e estalactites e tem pouca luz. A sensação que isso vai trazendo para os personagens ao longo da aventura é que eles não aguentam mais e que eles querem muito ir embora dali. Diferente de uma floresta de Angmar, que é gostoso de explorar, eles sabem que tem que ir até um determinado ponto, mas eles não estão tão tristes assim de estar ali naquele momento curtindo uma aventura. Então, quando você traz essa descrição de como é o ambiente, isso passa para os jogadores um tom de se eles querem sair logo dali ou se eles estão gostando e querem aproveitar para ficar um pouco mais e curtir as coisas. Isso também fica marcado na mente dos jogadores, porque eles lembram que foram de um ponto A a B, passaram por um determinado território, um determinado tipo ali de cenário que trouxe para eles uma sensação. Você fala, vocês ficaram aí tantos dias em viagem passando por esse tipo de território que tinha esse elemento, como cada um de vocês se sente, que passa na cabeça de vocês. Isso traz o jogador para o corpo ali do personagem, para a mente dele, e faz com que ele entre mais e interprete com mais vivacidade aquele momento. E a sexta dica é considerar que não é fácil fazer uma jornada de vários e vários dias. Imagina você agora larga tudo, pega uma mochila assim, coloca tudo que você precisa, um kit de aventureiro, e você sai andando aí pelo estado onde você mora, vai vagando pelas cidades, pelas florestas, pelos ermos, vai enfrentando perigos, vai tendo cautela, coloca sua barraca ali para ninguém te atacar e você ter onde dormir, você pode acordar com alguma coisa surpreendente. Isso realmente é algo desafiador. Pode ser que você não enfrente grandes perigos, porém ainda assim é exaustivo ficar andando 8, 10, 12 horas por dia, 24 horas por dia se você for o Aragorn, o Legolas e o Gimli. Por isso é interessante que você recompense os personagens por este esforço. Não necessariamente através de itens ou de dinheiro ou algo assim, mas com coisas preciosas, coisas que eles lembrarão. Pode ser um encontro com alguma dríade, e essa dríade passa uma visão para eles. Pode ser um ponto de inspiração, porque eles realmente enfrentaram algo grandioso. Pode ser um baita banquete quando eles chegam numa taverna lá do outro lado e faz aquela sensação de viagem valer a pena. Mas é bem interessante trazer essa sensação de esforço, levando a cansaço, e o cansaço se tornando num descanso merecido, numa recompensa valiosa. Isso faz os personagens entrarem ainda mais na aventura e ter uma sensação gostosa de que fez sentido e que valeu a pena estar ali. Gostou dessas dicas? Fez sentido? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui para você continuar explorando um pouco mais ainda essas suas técnicas narrativas. Tamo junto e até mais!